porque ela era para ser montada na Igreja da Consolação e naquela época tinha o TFP, Tradição, Família e Propriedade. Não permitiram que se montasse teatro numa igreja. Aí que fizemos? Fomos para uma fábrica da Lacta, na Consolação, e lá nós pegamos aquela fábrica que estava quase praticamente demolida, e lá nós montamos um cenário como se fosse realmente num lugar destruído, sabe? Né? E eu tinha que fazer iluminação naquilo ali. O cenário foi fácil. E eu tinha que fazer a luz entrar e sair em resistência. Então, eu tive que improvisar isso, graças a Deus, e aos contatos que eu tive. Eu conheci Zembiski, que foi o que trouxe a iluminação para o Brasil, e o Emílio Fontana. Então, eu consegui fazer dessa barrica com água e sal, controlar a iluminação. Sabe? Fazer com que a iluminação entrasse e saísse através dessas barricas de água e sal. E o Ademar Guerra comigo. Entendeu? Os dois lá no Barbantinho fazendo efeito de luz. Esse tipo de teatro é gratificante porque você trabalha muito, você se sacrifica, você passa nervoso, não vai dar certo, dá curto-circuito, você pega o fio, amarra ele ali tomando choque, mas o espetáculo tem que continuar. Teve um espetáculo, quem trabalhava nesse espetáculo, inclusive, que era o Armando Bogos, eu não sei se você se recorda do Armando Bogos, era um bom ator, ele fazia o papel principal, e nós tínhamos um ator que ele era tão assim fanático, vamos assim dizer, pela peça, ele vibrava tanto. O nome dele, vocês vão lembrar, chama-se Everton de Castro. Ele era garotão ainda. E ele, muito vibrante, ele caiu um dia no palco e quebrou o nariz. E mesmo com quebrado, ele continuou trabalhando. Nariz sangrando, ele saiu lá fora, tampou o nariz, continuou. Nós tínhamos uma outra sessão, ele foi para o pronto-socorro, engessou o nariz, fizeram maquiagem e ele continuou fazendo espetáculo. Entende? Então, isso aí é gratificante você ver a vontade, o amor, certo, que o artista tem de estar num palco. E eu gostava da parte técnica porque eu assistia a tudo isso também. Era um privilégio, né? Peças assim como Navalha na Carne, por exemplo, foi um problema na época porque foi o primeiro palavrão. Era proibido. Nós estávamos numa ditadura que não podia falar palavrão. Aí foi liberado, mas a peça Navalha na Carne só poderia passar depois da meia-noite. Entendeu? Olha como é que era difícil. A música para uma peça, eu fiz várias músicas. E uma delas a censura me proibiu. Sabe? Eu tive que ir lá na censura, tocar a música, e eles ficavam assim olhando, mas aí tem alguma coisa de errado, eu não podia falar mal do governo, de jeito nenhum, né? Mas canta um pouquinho dessa música aí pra gente. Era assim, faremos todos um espetáculo genial, onde não existe, eu sei que falava do general, né? Era num circo, e aí estava todo mundo cantando, sabe? E mexendo com o militar, mas não mexendo, agredindo, tirando sarro, entendeu? Falando que o general era de verde. Eu não me lembro agora, eu gostei até de cantar para você que você ia se divertir. E essa música, o pessoal, os palhaços entravam cantando e eles se sentiram como se a gente estivesse chamando os militares de palhaço, entendeu? Não podia. Era uma alusão ao verde, né, da roupa dos militares. E assim por diante. Teve uma outra peça também que eu participei. Tudo pois bem, não. Milton. Eu quando começo a falar, eu vou em frente. Não tem entendeu? problema. Vamos para o intervalo e já voltamos mais com você. Até Tudo já. bem. Faremos todos um pedido especial, é o de nascer num país tropical,
que a gente ame ou deixe se quiser. Foi aí que a censura quase me levou preso. Esse é Milton Lopes Balesteiro. Milton, conta pra gente mais sobre essa peça. Essa peça foi uma peça cujo nome é interessante, Angélicos Prostituto, escrito por Hamilton Saraiva. Essa peça eu participei da produção, cenografia, iluminação. No fim, o diretor, Fernando Muralha, me convidou para participar como ator também. Nessa peça, nós tivemos assim, o primeiro problema com a música, que a censura, né, queria que acertasse. Foi aí que eu também conheci uma pessoa maravilhosa, que eu precisava que um maestro editasse as minhas músicas, né, para poder passar pro dia. Na época era fita Akai, né, tinha que ser um negócio bem feito. Era o maestro Benito Juarez, sabe? Um maestro muito famoso, ele tinha um coral da USP, viajava para o mundo todo representando o Brasil. Hoje eu não sei por onde ele anda. E ele me ajudou muito nas músicas. E nessa mesma época que a gente estava montando o espetáculo, eu convidei um ator para fazer um dos papéis da peça. E esse ator, ele estava começando a carreira dele, que era o Antônio Fagundes. Só que ele ensaiou e não se interessou muito pela peça, e uma semana antes de inaugurar a peça, ele caiu fora. Aí a gente foi atrás daqueles atores, um ator que eu não me lembro bem o nome dele agora, muito bom, e daquela velha guarda, ele que salvou a pátria, porque foi preciso improvisar, né? Mas o espetáculo foi muito bom. E a minha esposa, Yara, ela foi buscar um palhaço, né? O espetáculo em si era mas um circo sem palhaço não tem graça, né? E nada melhor do que colocar um palhaço verdadeiro. E nós fomos achar, aliás, a Yara foi achar o palhaço Piulim, que na época era o maior palhaço que o Brasil conheceu. Ele ele fechou o circo, né? Vendeu o circo, porque já naquela época o circo estava acabando. E ele estava morando no camarim, lá na Casa Verde. E a Yara foi descobrir que ele estava lá, doente. Ela e o diretor Fernando Muralha pegaram o Piulim, levaram para o hospital, cuidaram dele. E aí ele depois estava muito bem e ele veio a trabalhar com a gente. Foi a maior honra que eu tive no meio artístico, foi trabalhar junto com o palhaço Piulim. Isso eu tenho fotos, entendeu? Eu guardo as 7 chaves. E esse Piulim, ele agradava a gregos e troianos, a crianças, a adultos. Ele era uma pessoa maravilhosa. E valeu a ele, a volta dele ao circo, o Estado resolveu dar um circo para ele. E esse circo foi montado na Avenida Paulista. Olha só que bacana. Nesse mesmo espetáculo, Angélicos Prostituto, que nós montamos no Teatro Oficina. Depois levamos para o TBC. No TBC são 2 teatros. E no teatro que nós estávamos se apresentando, era um teatro menor. Porque o de cima estava se apresentando o Juca Chaves, o comediante Juca Chaves. E foi ali que eu fiz amizade com o Juca Chaves, uma pessoa, maravilhosa. E o Juca era assim, quando o teatro dele não estava lotado, ele mandava o público dele para assistir a nossa peça. Sabe, ele recomendava, olha que bacana. Foi aí que eu fiz amizade com o Juca, e quando eu vim para Jaú, eu tive a oportunidade de trazê-lo para o Teatro Elza Munerato. Mas voltando para o Palhaço Piulim, assim que ele assumiu o teatro lá na Avenida Paulista, eu levei a minha filhinha, que estava com 2 aninhos, para ele conhecer, que ele queria conhecer. Ele fez uma dedicatória para ela e tudo. Fizemos aquela amizade, mas um mês depois ele veio a falecer. Foi uma perda irreparável para o meio artístico. Ele foi muito homenageado, mas graças a dona Yara Balesteiro, que foi procurar e achar lá onde ele morava, que era o camarim, na Casa Verde.
Estava lá jogado, um grande artista, o maior palhaço que o Brasil já teve.